bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Amém. Mês de janeiro, um mês que a gente consegue descansar um pouco, um mês que a gente para as nossas atividades, inclusive também tenho feito isso no meu próprio trabalho, né, secular, e tem sido bom, porque nós que não temos férias, não tiramos férias, a gente de uma certa forma acaba descansando um pouco, né? Tivemos aí um feriadinho, e também ajudou pra caramba. Ontem mesmo eu estava falando com a esposa, falei, filha, como foi bom esse feriado, né? E sábado não estar trabalhando, dá para a gente assim descansar um pouco. Queridos, hoje, como nós já sabemos, é sabido de todos, que em todos os cultos é realizado, todos os cultos que são realizados aqui, temos a certeza que Ele, o Senhor dos Exércitos, se faz presente. Se assim não fosse, não teríamos razão para estarem aqui. Se assim não tivesse a presença de Deus e nós não tivéssemos essa certeza, de fato nós estaríamos aqui, como diz o outro, secando gelo. Mas cada culto é um momento de ouvir a Deus, cada culto é um momento de adorar a Deus, cada culto é um momento de render-se ao Senhor. E, obviamente, se desejarmos esse encontro com Ele. E eu creio, né, que um domingo como este, é onde nós estaremos aí celebrando a primeira ceia do Senhor. Dificilmente, aquele que é um adorador, aquele que ama estar na casa do Senhor, deixaria passar. E um culto de ceia fica tipificado na figura dos alimentos uma lembrança. Que lembrança seria essa? Nós já temos falado, nós já temos colocado para a igreja. A lembrança que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. A lembrança que Jesus estará voltando para resgatar os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Para nós, lembrar, querido, que nós não somos órfãos. E que nos fala enfaticamente a sua palavra, que Ele estaria conosco todos os dias. O culto de ceia tem a sua característica de nos mostrar isso e muito mais, eu creio, porque a presença de Deus já se faz neste lugar. Desde o momento, querido, que você e eu, ao sairmos da nossa casa, do nosso lar, no intuito de adorar ao Senhor, no intuito de render a Ele um perfeito louvor, ali já se faz a presença de Deus. E Ele fala para nós, querido, em todo tempo, que Ele estaria conosco. E se Ele fala, se Ele promete, é fato, é realidade. Como, por exemplo, confiar na palavra de Deus e não duvidar. Como, por exemplo, aguçar e termos a fé nele. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir. A fé no Senhor Jesus, querido, não vem se nós estamos aí vendo um filme, uma Netflix, um jornal. Muito pelo contrário, você fica muitas vezes estagnado, parado, arrepiado, mas tudo menos a presença de Deus, menos a fé em Cristo. Me faz lembrar o que ficou registrado pelo Dr. Lucas, lá no capítulo 18, 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Que a Ele clama dia e noite, embora não pareça demorado em defendê-los. Contudo, quando vier o Filho do Homem, encontrará
fé na terra? Será que esta palavra dita, esta palavra escrita no Evangelho, será que não nos confronta, querido? Será que nós, ao ouvirmos isso, nós não nos deparamos com determinadas coisas que falam ao nosso coração? Será que eu e você temos essa perspicácia de olharmos para dentro de nós e dizer: Senhor, passe de mim esse cálice. Eu não quero, Deus, ser separado, eu quero ser de fato escolhido. E como diz a palavra, será que porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Eu quero ser um desses, Senhor. Até porque a Bíblia diz que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Será que nós nos enquadramos, ou pelo menos procuramos nos enquadrar daquilo que a palavra do Senhor tem falado a nós, aos nossos corações? Ou de fato, ao ouvir a palavra de Deus, nós conseguimos armazenar no nosso coração apenas no momento em que o culto acontece? Ao sair do portão para fora, ao estar numa semana de trabalho, em faculdade, em escola, isso tudo se vai, isso tudo se passa. Eu quero, querido, chamar a tua atenção nesta manhã para algo que o Senhor tem para nós. Aquilo que o Senhor estará ministrando ao nosso coração. E eu gostaria, querido, de trazer a memória esclarecida de vocês, que nenhuma das promessas do Senhor deixaram de se cumprir. Nenhuma promessa do Senhor deixaram de se cumprir. E Ele diz isso, Ele fala isso para nós, que passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não há de passar. Quando nós entendemos isso, quando nós reconhecemos isso, aconteça o que acontecer com você, querido, você terá a confiança, a certeza que Deus está contigo. Mesmo que pareça que Ele está dormindo, mesmo que pareça que as ondas estão transbordando dentro do barco, dentro da sua vida, dentro da sua caminhada, dentro da sua casa, o mar revolto vem sobre ti, mesmo que isso apareça, você irá dizer: quem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem? Eu quero dizer para você, querido, que esse é o Jesus da tua salvação. Eu quero te informar que esse é o Deus que não poupou o seu próprio Filho para a sua vida, para salvar a sua vida. Esse é o Deus que nos fala enfaticamente que estaria conosco em todo o tempo. Esse é o Criador que nos diz que não nos deixaria órfão, mas enviaria o Consolador. Portanto, querido, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no profeta Isaías, no capítulo 53. E eu gostaria que possamos ler de pé, por favor. Isaías 53, do capítulo 53, verso 1 ao 12. Que diz assim a palavra de Deus: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. É como um de que os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente,
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas ele, o Senhor, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele os despojos. Porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Oremos. Obrigado, Senhor, porque foi na cruz, foi naquele madeiro, Senhor, que o Senhor resgatou a nossa vida, nos dando a vida eterna. Pai, muito obrigado pela tua fidelidade, porque a cruz foi anunciada, Senhor, e aqui estamos, Senhor, prontos para ouvir a tua palavra e colocá-la em prática. Oramos a ti agradecidos, em o nome do Senhor Jesus, e que toda a igreja diga amém. Pode tomar o seu lugar. Queridos, aqui temos um retrato, uma profecia da mais eloquente do Calvário. Certamente esse é o texto mais importante do Antigo Testamento sobre a redenção. Cerca de 700 anos antes de Cristo, Deus já revelava isso para Isaías, de maneira tão clara, tão real, tão firme, sobre o que estaria por acontecer na cruz. Nas horas, querido, de sombra da alma, de dúvidas em seu coração, num momento tão incerto que paira sobre ti, sobre um momento em que você pode achar ou até mesmo imaginar que Deus não te ama. Talvez aquele sentimento que Deus não se importa contigo ou com você, que Deus, de uma certa forma, te esqueceu, e que no seu coração tem essa certeza que Deus não me ama. Eu penso, queridos, que nós deveríamos olhar com mais cuidado esse texto que nós acabamos de ler. Porque se nós observarmos essa leitura, esse texto,
nós vamos perceber que esse texto é a mais pura revelação de amor a nós. É uma carta, é um alvará de soltura, é um habeas corpus celestial, para mim e para você, queridos, para todos nós, os quais éramos prisioneiros, e agora libertos pelo sangue do Cordeiro. Eu amo sempre fazer a leitura desse profeta, desde o início, principalmente no 53, e eu gosto de citá-los toda vez que nós subimos aqui na ceia. E hoje aprove a Deus de podermos meditar e trabalhar nesse texto, porque quando eu leio Isaías 53, eu me vejo arrolado neste contexto. Eu me vejo próximo e me sinto muito amado pelo Senhor. Queridos, você e eu, nós somos tão amados por Deus, que a Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por você, por mim, pela a igreja do Senhor. A cruz, querido, não foi um acidente. A cruz foi uma agenda de Deus. Jesus veio para morrer e para morrer na cruz. Se Jesus, meus irmãos, tivesse descido daquela cruz, nós teríamos descido ao inferno. Quando nós nos deparamos com essa leitura, quando nós nos deparamos com esse texto, nós conseguimos ver nitidamente o grande e sublime amor de Deus sobre nós, sobre a igreja. Deixa eu te dizer algo muito importante. Ao contrário que muitos dizem, ao contrário que muitas pessoas pensam, não foram, querido, não foram os sacerdotes que, mancomunados com os soldados romanos, arquitetaram a sua prisão no Getsêmani. Não foi. Jesus não foi à prisão porque o Sinédrio, na calada da noite, o condenou. Jesus, querido, não foi preso por Pilatos, que covardemente, agindo contra a sua própria consciência, o entregou. Não, querido, Jesus não foi à cruz por causa de Judas, porque, por ganância, entregou-lhe com um beijo. Jesus, amados irmãos, não foi para a cruz porque Pedro covardemente o entregou, ou o negou 3 vezes. O texto que acabamos de ler revela isso de uma forma bem clara. Porém, vejamos no verso 5. Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No verso 4 diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Vejamos no finalzinho do verso 9. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. O que levou o querido Jesus à cruz, meus irmãos, não foram os açoites, não foram os cuspes, não foram as chicotadas, não foram as acusações infâmias. O que levou Jesus à cruz foi você, foi eu, foi os nossos pecados. Ele foi moído pelos nossos pecados. Ele foi o nosso substituto. Aleluia! Isso nos mostra o grande amor de Deus por todos nós. E às vezes não percebemos, mas o amor de Deus é tão grande, que até mesmo aquele que está longe, aquele que se encontra distante, sente a necessidade. Por quê? Porque há uma alma
E esta alma, querido, ela clama pelo Criador. A pessoa pode estar aonde ela estiver, fazendo as piores barbaridades. Vai chegar um tempo que ela vai parar e vai sentir um desejo, vai sentir algo diferente. E aquilo que ela está sentindo é a alma, é o espírito clamando pelo Criador. Talvez ela não entenda, talvez ela não saiba, mas com certeza ela irá saber que alguma coisa estará lhe faltando. Semana passada, nós tiramos aí um domingo para descansar em família, e aí alguns jovens agendaram, resolveram dar um passeio à casa de um irmão, e me fizeram um convite: pastor, vamos conosco. Eu falei, vamos embora, nós estamos descansando, domingo eu estava liberado para poder relaxar, para descansar, e nós fomos. Passou o sábado, passamos um dia muito bom, muito maravilhoso, sol de lascar, praia maravilhosa, ambiente sensacional, ao ponto de, no sábado à noite, nós levantarmos um culto ao Senhor, uma adoração ao Senhor, com aqueles jovens, com aqueles irmãos que estavam ali, e nos programamos para domingo, bem cedo, encontrarmos um espaço, encontrarmos uma vaga com o nosso carro na praia. E assim foi acertado. Só que, ao acordar domingo pela manhã, o tempo estava daquele jeito, tudo nublado, tudo fechado, e algumas irmãs está relampeando, é melhor a gente não ir, mas aqui está abrindo, de um lado estava sol, do outro lado estava fechado. Decidimos, vamos para a praia. Todo mundo pegou o carro, alguns irmãos ficaram, aguardando outros irmãos se levantar e tal. Saiu 2 ou 3 carros para a praia. Aí nós abrimos o bagageiro, pegamos, eu falei para o pessoal, vamos pegar somente as cadeiras, se o tempo abrir, a gente volta e pega o restante. Pegamos as cadeiras, fomos para a praia, aquilo tudo fechado, e a chuva querendo cair. Paramos no calçadão, a areia aqui, o calçadão aqui, e aquilo tudo fechado. E o raio cortando. Só que eu percebi uma irmã, uma senhora, na areia, tirando foto na nossa direção. Uma senhora já de idade. Até quem estava conosco, por que essa pessoa está tirando foto? Não está tirando foto da gente, deve estar filmando alguma coisa. Aquela senhora saiu da areia e ela falou assim, eu vou embora, porque eu não sei o que Deus tem para nós. Ela falou isso. E quando ela falou isso, eu fiquei fitado naquele tempo. E eu disse para o pessoal, vamos sair daqui. Vamos nos recolher para os quiosques, onde tinha telhado, né? Vamos aguardar para ver se realmente vai passar a chuva. E aí nós sentamos nos quiosques, umas 12, 15 pessoas aproximadamente, abrimos as nossas cadeiras e ficamos ali sentadinhos, aguardando, e a chuva começou a cair. Chuva forte. Foi, meu? Chuva forte. Aí alguém gritou, pastor, vamos levantar um louvor? Eu falei, vamos embora, toca aí, puxa. Aí começamos a puxar um louvor, 2 louvores, 3, e começamos a louvar ao Senhor. Terminava um, entrava outro, meio sem jeito, sem graça, mas vamos lá, sem instrumento, sem nada, só na capela. E de repente, chega um casal que sai desse lado, vem por aqui e se aproxima de nós. E aquela pessoa pergunta a uma jovem, vocês fazem oração? Aí a pessoa dirigiu aquele casal até a mim, e ali eu levantei, comecei a conversar, e o louvor acontecendo, e a presença de Deus ali naquele lugar. E eu conversando com aquele jovem, só em conversar, só em abordá-lo, e perguntar o porquê que ele estava ali, ele falou, nós estávamos do outro lado.
já esperando a chuva passar para pegarmos o ônibus e ir para o rio. Mas nós ouvimos algo diferente. Nós ouvimos umas músicas diferentes. E alguma coisa me trouxe até aqui e nós queremos oração. E ali começamos a ministrar sobre aquele casal, sobre aquela vida, e aquela vida começou a se derramar em lágrimas, em choro, e a esposa também. Nós começamos a ministrar, e Deus ministrou ao coração, no íntimo dele. E quando nós terminamos de orar, ele falou: pastor, hoje mesmo, eu volto para a igreja. Um outro irmão chegou e começou a ministrar sobre a vida dele, a orar com ele, e ele chorando, e começou a perguntar: vocês são da onde? Nós falamos da onde nós somos, e orientamos ele a procurar uma igreja próxima à sua casa, e ele falou: pode deixar, que hoje mesmo eu vou procurar uma igreja. Ele saiu agradecido, com lágrimas nos olhos, e nós continuamos ali o nosso momento de louvor. Nós estávamos aguardando a chuva parar, e a chuva não parava. Mas mesmo assim ele saiu. E quando ele sai, o louvor continua. Chega um jovem, uma criança, puxando fortemente a mão da sua avó. E chega no nosso meio, e entra ao nosso meio, e querendo ouvir, querendo estar próximo de nós. Algumas irmãs, alguns jovens abraçaram aquele jovem e começaram ali a cantar com ele, pular com ele, alegrar com ele. E a avó disse para a gente, para uma das nossas jovens: olha, nós estávamos distantes, e ele ouviu algo diferente, e falou: vó, eu quero ir lá, e veio puxando a sua avó, e chegou diante de nós, e a avó dele disse para nós: é porque a mãe dele leva ele para outro lugar, porque ele já tinha um hábito de estar em outro lugar, porque no seu coração já conhecia uma outra área, tão jovem, tão pequeno, sendo entregue aos verdugos. E nós começamos ali a cultuar ao Senhor, a glorificar ao Senhor, e aquela criança saiu dali alegre, sorridente, livre daquilo que lhe prendia, daquilo que te afastava de Deus. E nós continuamos ali a louvar ao Senhor. Fizemos ali mais umas 2, 3 músicas, e de repente o céu se abre, e o sol dá a cara, e nós decidimos: podemos ir. Eu falei: agora podemos ir. E algumas famílias que estavam à nossa direita, de uma quantidade bem grande, uma faixa de uns 10 a 12 também, que não chegaram até nós, não comentaram, não falaram nada, mas ao sair do nosso lado, nós só víamos o sinal: poxa, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E me veio à memória quando aquela pessoa falou assim: eu vou embora que eu não sei o que Deus tem para nós. E aí eu lembrei e falei no meu coração: obrigado, Senhor, porque agora nós sabemos o que o Senhor queria fazer. Há uma alma, querido, que clama pelo Criador, que quer estar diante do Senhor, mas a palavra de Deus diz que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, e é isso que ele tem feito com muitas pessoas, é isso que ele tem feito com muita gente, e pasme, até mesmo dentro da igreja, porque esse rapaz, esse casal, eles eram da igreja, mas por alguma razão, por algum momento, eles se afastaram da presença de Deus. E quando nós vemos um relato desse, onde a Bíblia diz que o Senhor não poupou o seu próprio Filho, e por amor a nós, nos entregou, como, querido, ficarmos parados?
Como podemos ficar estagnados por vermos o grande amor de Deus, um amor incondicional? As pessoas estão sedentas, elas sabem que existe um amor supremo, mas muitas vezes elas não abrem mão dos seus pecados. Foi para isso que Ele veio, para nos dar vida e vida em abundância. Ele não veio para dar riquezas, Ele não veio para te dar vida fácil, querido. Tudo isso vem a reboque. Tudo isso vem devido à obediência, à sua entrega, à sua fidelidade ao Senhor. Ele veio para trazer remissão dos nossos pecados. Ele veio para nos dar a vida e a vida eterna. E mesmo tendo vindo, mesmo Ele tendo vindo, Ele foi rejeitado. E rejeitado pelos seus. No verso 2 diz, Ele era como a raiz de uma terra seca e sem formosura, nenhuma beleza que nos agradasse. Ele era desprezado, rejeitado entre os homens. Rejeitado por quem, querido? Por quem que Jesus foi rejeitado? Jesus foi rejeitado pelo seu povo, rejeitado pelos religiosos da época. Ele foi rejeitado pelos escribas, pelos fariseus, chamando-o de fanático, de blasfemo, de beberrão, de endemoniado. Rejeitado pela mesma multidão que os viu fazendo e realizando milagre, e depois cruelmente diz: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ele foi rejeitado pelos seus próprios apóstolos. Judas o traiu, Pedro negou, e os outros fugiram. Ele foi rejeitado pelo seu próprio pai, brandando na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Verdadeiramente, meus irmãos, Ele era o mais desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Esse é o teu Jesus, esse é o nosso Jesus, que se entregou, que se doou por você e por mim. A Bíblia diz em João 1, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu quero acreditar, querido, que nós estamos entre esses, aos que creem no nome de Jesus, para ouvir, posso ouvir, querido, eu posso ouvir, um povo que se entrega, um povo que se coloca diante do Senhor, aos que creem no seu nome, um glória a Deus, um louvado seja Deus, aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. No verso 5 diz que Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz está sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Como eu disse, o que aconteceu foi uma mera coincidência, não foi uma mera coincidência, e sim uma agenda de Deus desde a fundação do mundo. Esse amor, querido, por mim e por você, não foi escrito com letras de fumaça nas nuvens, mas foi escrito no madeiro com sangue carmesim. Se nós entendermos isso, nós vamos
de fato nos colocarmos cada vez mais diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Ele foi levado como um cordeiro ao matadouro, e como se ele estivesse caminhando para a sua coroação. Ah, querido, ele não desistiu, ele não parou, porque se ele, querido, de fato tivesse descido da cruz, nós teríamos descido ao inferno. Ele não desistiu. E nesta manhã, que seja um convite para todos nós a fazermos uma reflexão a respeito do nosso Jesus, das palavras que nós lemos, dos conceitos que nós temos da leitura bíblica, em valorizarmos cada vez mais aquilo que a palavra do Senhor nos promete. Que amor é esse? A Bíblia diz que agradou ao Pai moê-lo, fazendo-o enfermar por mim e por você, e dar a sua alma como oferta. Preste atenção, como oferta, não para um reconhecimento, não para um agradecimento, não para uma pompa de festa maravilhosa, não. A Bíblia diz que Ele deu a sua alma como oferta pelo meu e o teu pecado. Pecado de quem, querido? Pecado de quem? Se a Bíblia nos diz que Ele nunca fez injustiça, e que não se encontrou nenhum dolo em sua boca, pecado de quem? Jesus é o Cordeiro sem mácula e sem defeito. Ele é santo, santo, santo. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No verso 11, diz a palavra que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles, a minha, a tua iniquidade, a iniquidade e o pecado da humanidade, levará sobre si. Foram as suas e as minhas iniquidades que levou Jesus, querido, ao madeiro. Foram os seus e os meus pecados que Ele tomou sobre si. Eu quero lhe dizer, meus irmãos, que Ele, Jesus, se entregou por todos nós. As boas novas, a palavra de Deus tem sido liberada todos os dias, cotidianamente. E há muitos, muitos anos atrás, pelos profetas. E ainda hoje, nós temos liberdade para fazer isso, para pregar a palavra de Deus. O mesmo Isaías que proclama a vinda do Mestre, querido. O mesmo Isaías que revela a nós a vinda de Jesus. Ele diz para nós nesta manhã: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse versículo, querido, é um convite de Deus para que as pessoas busquem a Ele enquanto é possível, porque haverá um tempo, mesmo que não pareça, não será possível. Nós presenciamos, nós vimos, não há quem tenha visto o que aconteceu em São Paulo, se eu não estou enganado, semana passada.
um homem, um senhor, que eu não sei se é pastor, se é um missionário, pregando a palavra de Deus. E de repente vem um rapaz, ele dá um tapa, pedindo para que ele parasse. Eu creio que todos aqui assistiram, eu creio que todos aqui estão bem informados. De repente tentam pará-lo. E ele diz enfaticamente: eu não deixarei de pregar a palavra de Deus. E chega mais um para abordá-lo, xingando, chamando a palavra de Deus. E aí, queridos? Até quando? De repente um homem, não sei se ele faz uma reedição daquele vídeo, e ele diz: eu estava ali no bar, bebendo uma cerveja, e um cidadão veio pregar a palavra, a poderosa palavra de Deus, e alguém está tentando impedir. Aonde nós estamos? Por que ele não pode pregar a religião dele? Note, querido, como a pedra clama, que saiu em defesa desse pastor, ou desse missionário. Queridos, a porta está se fechando, o diabo está tentando dar a sua última cartada, como eu sempre tenho dito aqui. A vinda do Senhor está próxima, e próxima demais. Acorda, tu que dormes. Nós não podemos brincar, nós não podemos simplesmente sair de um culto como este e continuar e permanecer vivendo a vida de qualquer jeito. Nós não podemos fazer isso, querido. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Há muitas vidas, querido, talvez há muitas pessoas da sua família que precisa ser alcançada pelo poder de Deus. E o que nós temos feito? E como nós estamos agindo? Reclamando, murmurando, acusando, apontando o dedo. Essa semana eu falei para um jovem, um casal que estava em beira de separação. Eu falei: precisamos exercer a misericórdia. Pessoas são mais valiosas do que coisas. Então dê o braço a torcer, se arrependa e peça perdão. Ah, queridos, aonde nós vamos parar? Vendo pessoas dentro da própria igreja, lutando com suas próprias forças, e sabendo que tem um Deus que pode tudo, mas não dá o braço a torcer, não reconhece, porque Jesus falou para você, querido, Jesus falou para todos nós: você pode fazer tudo, você pode ter o que você queira ter, lute, conquiste, trabalhe, seja rico, seja milionário, mas saiba de uma coisa, que sem mim nada podeis fazer. Até quando, meus irmãos? Será que de fato o Senhor, num contexto que nós estamos aqui nesta manhã, num contexto que há pessoas nos assistindo nesta manhã, será que entre nós Ele verá o fruto do seu penoso trabalho? Será que Jesus ficará satisfeito e feliz com o seu penoso trabalho? Sim, querido,
Ele ficará satisfeito quando ele vê um pecador que se arrepende. Quando ele vê que você se entrega a Ele e passa a viver em novidade de vida. Ele ficará feliz quando você, meu irmão, minha irmã, decide viver as verdades de Deus, as boas novas do Evangelho, genuinamente, na sua família, na sua vida, no seu coração. Como Paulo diz lá em 2 Coríntios, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morrerão. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! Ele diz para o Pai: Pai, valeu a pena. Valeu a pena por você, querido. Valeu apenas por você. Valeu apenas por você. A cruz anunciada, um símbolo de amor e redenção. Nós vamos participar da primeira ceia do ano. E nós vamos fazer isso porque Ele não desistiu. Nós vamos fazer isso nesta manhã porque depois de 3 dias Ele ressuscitou. Nós vamos fazer isso porque eu e você cremos no amanhã. Vamos fazer isso porque Ele nos ordenou. Aleluia! Glórias a Deus. Deus é bom o tempo todo, querido. Ele é bom o tempo todo. Aonde estaríamos nós? Você tem essa resposta? Acho que melhor do que ninguém você sabe de onde Deus te tirou. Acho que melhor do que ninguém no seu íntimo, você sabe muito bem de onde que Deus te resgatou. A Bíblia diz que foi pago um alto preço pelas nossas vidas. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Às vezes, nós achamos que não vale a pena orar por aquele vizinho, por aquela pessoa, por aquele homem, por aquela mulher. Mas a Bíblia nos diz que pelos transgressores Ele intercedeu, nos dando um exemplo, que eu e você, por mais que seja difícil, por mais que esteja complicado, nós podemos, querido, porque nós temos livre acesso diante do Senhor, para dobrar os nossos joelhos e gastar esse tempo em oração, em adoração, e dizer: Senhor, alcança essa pessoa, alcança essa pessoa, ó Deus, porque eu também fui alcançado pela sua graça e pela sua misericórdia. Ah, querido, então, ao pegar os alimentos, reflita, pense, examine-se e seja livre para adorar ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, porque de fato Ele te ama, Ele te ama, e os seus dias estão nas mãos do poderoso e soberano Senhor dos Exércitos.
Aonde nós estamos, querido? O que nós estamos fazendo? Será que o que nós estamos idealizando? Será que o que nós estamos almejando? Será o que nós estamos sonhando? Está aos pés do Senhor? Quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado? O braço do Senhor. Ah, Senhor Jesus, a tua igreja está aqui nesta manhã. A tua igreja ouviu a tua voz. A tua igreja, Senhor, estão com os ouvidos atentos para aquilo que o Espírito de Deus tem falado e tem ministrado. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Se estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim, sem me ouvir, conhecer, Como se você e tivesse me oferecer à beira daquele poço. uma água que jorra sem fim. Oh, Jesus, obrigado. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras A fonte é Jesus. Cuidado com o que você está buscando. precisarei aqui Cuidado com o que voltar você está acessando. pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, Quero que você esteja de pé para louvar ao Senhor. minha alma esperou. Enquanto esse louvor é A entoado, fonte da vida eu quero que você ore ao Senhor me encontrou. e se examine. És o dom de Deus, o meu Se coloque diante do Senhor. o meu Salvador. A fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Sim, Senhor, diga isso a Ele. Quero mais buscar Em outras fontes, não precisarei, Não Senhor, precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber. dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar Em outras fontes, não precisarei. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez, Senhor, Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. Isaías profetizou e hoje nós temos. A fonte da Nós vida temos a fonte. que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me
És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Obrigado, Senhor. Gostaria de pedir aos pastores que possam estar liberando os alimentos. E ao pegar os alimentos, querido, faça essa reflexão. Queremos beber, Senhor, da tua fonte. Queremos beber da tua fonte, Senhor. Beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede. Logo meu interior, Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber. eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero, Senhor. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, Fonte de águas por quem a minha alma esperou, mais de ti, Senhor. a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Cheio da Deus, tua o presença, Messias, cheio da tua graça, meu Salvador. cheio de ti, Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que não julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. Aleluia. Busca ao Senhor, querido. Faça essa reflexão, faça esse autoanálise da sua vida. Uma autoanálise de servo e serva do Senhor. Homens e mulheres que desejam estar diante do Senhor. Aleluia. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Tu és digno de toda adoração. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Ele é digno de receber toda a honra, glória. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. A cruz, ela foi anunciada. Espírito de Deus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou.
peso do pecado Ele levou. Valorize esse momento. Deus Pai o abandonou. Valorize esse momento. Cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Glorifique o nome do Senhor. E nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Ele é exaltado. Ele ressuscitou, Ele venceu para sempre. Onde está a morte, teu aguilhão? Ele venceu a morte. Oh! Para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ergue o pão. Oh, ergue o pão diante do Senhor nesta manhã. Há uma festa neste lugar. Porque foi por nós, querido. Foi por você, querido. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Obrigado, Jesus. A tua palavra diz que o Senhor verá o fruto do penoso trabalho de suas mãos. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez. Aquela caminhada, aquele tiro diante, em rumo ao Gólgota, não foi em vão, Senhor. Tu sofrestes, tu foi humilhado, tu foi chicoteado, tu foi cuspido, Senhor. O Senhor se entregou por nós, pagando um alto preço pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Eis-nos aqui, Senhor. Eu fico pensando, querido, que naquele momento, quando Jesus estava orando ao Pai, dizendo: Pai, passe de mim este cálice,
Oh, que agonia, querido. Ele estava passando, que peso que ele estava sobre os seus ombros. O peso do madeiro não, é o peso do teu e o meu pecado. Mas sobretudo, Senhor, cumpra-se o teu querer, a tua vontade. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos a Ti, unicamente a Ti toda a honra, glória, louvor e adoração, porque Tu és santo, 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 santo e santo. Comamos todos para a honra e glória do Senhor Jesus. Que amor é esse? Que amor é esse, Senhor? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Erga o cálice da nova aliança no seu sangue. Aqui, querido, está o momento ao qual nós precisamos renovar, não uma vez por mês, mas todos os dias, aliança com o Senhor. Ah, querido, o seu nome não foi escrito como fumaça nas nuvens, mas foi esculpido pelo arquiteto da vida no madeiro. Portanto, nesta manhã, não se prenda àquilo que o mundo tem te oferecido. Abra mão, queridos. Assim como Jesus desceu da sua glória, assim como o Senhor veio aqui e foi humilhado, deixando a sua coroa de glória por mim e por você. Você pode também abrir mão daquilo que o mundo tem te oferecido e tem te coagido, porque a Bíblia também fala que foi pago um alto preço por você, e Ele também nos garantiu que Ele estaria indo aos céus preparar lugar, querido, para todos nós. Oh, o seu lugar está separado. Então permaneça firme no Senhor. Obrigado, Jesus, pelo privilégio que nós temos nesta manhã de estarmos sentados à mesa juntamente contigo e sendo servido por Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta aliança incorruptível que o Senhor fez conosco. Nada poderá te separar do amor de Deus, querido. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa criada poderá te separar de Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos. Em o nome de Jesus, que todos bebamos para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. A terra
estremeceu. Com alegria, O sepulcro louve se ao Senhor. abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei Ressuscitou. Libere suas mãos e erga ao Senhor, dizendo: exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Vale um amém? Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de toda adoração. Obrigado, Senhor. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Cantamos aleluia.